Bom dia, amados. Hoje, quarta-feira, um dia glorioso que o Senhor fez para a louvor da tua glória. O maná de hoje está no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ver alguns versículos. E aqui a respeito de Pedro e João, quando eles curaram, não foi ele, em nome de Jesus, curaram um paraplégico que estava na Porta Formosa. E aquilo houve um grande alvoroço na cidade e houve uma conversão de 5.000 pessoas por aquele ato. Aí os doutores da lei, dos sinédrios, os príncipes do sinédrio, prenderam ele, obrigando que ele não falasse mais em nome de Jesus. Mas Pedro disse, convém mais a obedecer a Deus do que aos homens, né? Quando alguma coisa vai contra a palavra de Deus, obedeça a Deus e não a uma lei humana, a uma lei de uma nação. Tá? Não estou levando a ti a ser um rebelde, não é isso. Que os homens fazem leis para denegrir a sociedade. E se há alguma lei que venha denegrir a sociedade, a família, a inocência da criança, nós não podemos ser a favor dessa lei. Nós temos que ser contra essa lei. Alguém que vai contra a plenitude do Senhor Jesus, da palavra dele. Nós não podemos obedecer esse tipo de leis, e sim voltar para a palavra. Aqui no capítulo 4, nós vamos ver o versículo 11 e 12, que diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui quando Jesus, ele pergunta, quem eles dizem que eu sou, né? O que a multidão dizem que eu sou? Aí disseram, uns que o Senhor é profeta, uns que é João que ressuscitou, outro que é Elias. E aí deram várias direções, falando várias coisas, né? Aí Jesus inverte a pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a frente, diz, tu és o Filho de Deus. Tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sobre essa pedra, não sobre Pedro, sobre a palavra revelada. Jesus é a pedra, Jesus é a palavra. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. É exatamente isso, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. E até hoje rejeitam, querido. Muitas linhas religiosas, rejeitam Jesus. Quer ver um grande erro de Roma? Eu não estou aqui fazendo proselitismo, de forma alguma, não é meu interesse isso, de forma alguma, querido. O meu interesse é te levar a conhecer Jesus e fazer uma decisão para Jesus. As minhas ministrações têm sido essa, de ensinamento, de levar a conhecer a Jesus. Mas Roma tirou Jesus do centro e colocou Maria. Ele disse tudo com Jesus, mas nada sem Maria. Então Jesus é sei lá, não dá nem para falar o que é que colocaram Jesus. E sempre tenho dito e continuo dizendo, queridos, meu irmão, meu amigo, não me leve a mal. Com Maria ou sem Maria, Jesus viria. Porque a promessa da vinda do Senhor está desde o Éden. A partir da queda do homem,
já foi determinada a vinda do Senhor Jesus para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Era necessário que ele descesse da sua glória, despisse a sua glória, se tornando nosso, exceto o pecado, para como homem entender o que nós passamos, entender os nossos problemas, passar o sofrimento que nós passamos, para ele pudesse representar-nos e interceder por nós diante do Pai. Tanto é que Jesus, um pouco antes de ser crucificado, disse assim: o príncipe deste mundo será julgado, ou seja, Satanás. Até antes da morte de Cristo, Satanás reinava sobre a terra. A partir da morte, ele perdeu o seu reino, ele não tem mais poder de reinar, e ele não vai ser julgado. Ele já está condenado. A condenação dele já está garantida. Só que ele não se dá por vencido, continua até hoje cegando a vida das pessoas, para que não conheçam que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E olha o que ele diz no versículo 4. Em nenhum outro nome, nenhum outra salvação, porque debaixo do céu, nenhum nome, outro nome, há que o homem possa ser salvo. Não existe, querido. Aqui quem está falando é Pedro e João. Pedro está falando, na verdade, eu não sou a pedra é ele. Eu não sou a igreja é ele. Pedro está dizendo isso. Está dando para entender, queridos? É isso que Pedro está orientando ali, está dizendo aos aqueles príncipes do Sinédrio: vocês, edificadores, crucificou a pedra, que é Jesus. E Jesus disse: sobre essa pedra vou edificar minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Queridos, mais uma vez eu digo, pode levantar todas as nações, todas, contra Israel, não vai conseguir derrotá-lo, porque o próprio Deus levanta para defender Israel. É menina nos olhos de Deus. A igreja, ela é a precursora da volta do Senhor. A igreja foi enxertada na oliveira, que é Jesus, Israel. Então não tem quem possa destruir a igreja. A pessoa fala: não vamos acabar com a igreja. Não vai acabar com a igreja, não existe. Não existe autoridade com competência para destruir Israel e a igreja. Não tem. Não tem. Todos aqueles que desafiaram a Deus acabaram em nada. Acabaram em nada. Olha os dominadores da terra que levantaram para destruir a igreja. Algum deles prevaleceu? Não. E não vai prevalecer. Ela vai ser perseguida? Vai. Não tem dúvida. Como foi em Roma, que a história diz que o sangue dos cristãos era como semente. Chegou a um ponto que não tinha mais cruz para crucificá-los. Começaram a queimar, mas era como semente. Quanto mais perseguia, mais aumentava. A igreja, quando ela não é perseguida, ela não cresce. Ela fica mórbida. Ou seja, meu amigo, minha amiga, sem dificuldade ninguém cresce. Por isso, se Deus tirar a dificuldade de ti, tu morre. E por falar nisso, eu li uma frase hoje, não é minha frase, eu vi na internet, eu achei muito interessante. Né? O problema não é lidar com Pedro. Né? Pedro, ele batia de frente. Pedro, ele era um camarada assim que ele não, vamos dizer assim, ele não pensava para falar. Né? Ele era um camarada colérico. Tá? O problema não é lidar com Pedro. O problema é lidar com Judas, que abraça e beija. Esse é o grande problema. Então, queridos, aquele que chegar e bater na costa, fala assim: pastor, olha, que palavra, cai fora. Cai fora. Se ele te der um beijo, então, já foi. Né? Amém, querido? Embora eu goste de abraçar as pessoas, que se transmite amor.
transmite amor. Minha esposa chegava para mim e falava assim, vou te dar um abraço bem forte. Era maravilhoso. E às vezes tem pessoas que me abraçam que eu falo, não dá vontade de largar. O abraço é tão gostoso, tão sincero. Tu sente quando o abraço é sincero, querido. Tu sente. Esses dias um irmão me abraçou, eu falei que ele não dá vontade de deixar esse abraço. Um abraço tão gostoso, tão sincero, que não dava vontade de deixar. Então quando tu abraçar alguém, querido, que a luz de Cristo não seja tu, mas os braços do Senhor abraçando outra pessoa. Pai de amor e Pai querido, estende, Senhor, tuas asas sobre cada vida que tem participado comigo deste maná, ou da madrugada, ou durante o dia ou a noite, mas tenha participado comigo. Que o Senhor guarda a vida de cada um, a sua família, seu trabalho, aqueles que trabalham na segurança pública, Pai. Coloca anjos ao redor das viaturas, ao redor de cada policial, de cada guarda, dos seus lares, protege seus filhos, suas esposas, seus maridos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor proteja cada um deles. Pessoas que, Senhor, se propuseram, na verdade, dar a vida deles por uma sociedade que muitas e muitas vezes não reconhecem o trabalho e o amor deles, que ninguém faz nada sem amor. Eles não estão ali porque eles querem. Tenho certeza, Pai, que eles foram alistados pelo próprio Deus para trabalhar na segurança. Muitos não entendem, não sabem disso. Mas sabendo ou não, eles foram alistados pelo próprio Deus para trabalhar na segurança pública. Portanto, estende as tuas mãos, Senhor. Abençoa as bases, abençoa as viaturas, abençoa quando estão na rua, abençoa, Senhor, seus lares, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.